balde cheio de água e tu coloca uma rolha em cima da água, assim, deixa a rolha paradinha. E daí tu joga uma pedra. Se tu jogar uma pedra, tu vai ver acontecendo uma coisa, cara. Apesar de formar-se ondas, né? Isso aqui são as ondas d'água que formam, sabe? Fica aqueles morrinhos de água. A rolha não sai do lugar. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas no mesmo lugar, entendeu? Isso significa já uma primeira coisa que é necessário para responder esse problema. Ondas não propagam movimentos transversais. Ou seja, em outras palavras, o objeto não vai para frente ou para trás por causa de uma onda. Só para cima ou para baixo. Uma rolha na água, tá ligado? Ela não vai nem para frente nem para trás, ela fica subindo e descendo. Que é o que o carinha aqui no Mussá tá falando. O cara tá num barco, ele é tipo como se fosse a rolha aqui do que eu tô falando, e ele fica subindo e descendo. E o Mussá tá dizendo que ele sobe e desce 2 vezes a cada 10 segundos. Então você tem que imaginar essa onda aqui, uma onda na água. Solta uma pedra na água, vai subir um morrinho de água, depois vai subir outro, depois vai subir outro, depois vai subir outro. Esses morrinhos de água são os que fazem subir e descer o cara, ok? Porque não dá para eu desenhar um GIF, né? Mas na prática, essa onda ela vai passeando, sabe? É como se eu pegasse ela aqui, olha só, e ela fosse andando, sabe? Tipo, a onda anda, mas o objeto em cima da onda só sobe e desce. Porque tem horas que tu tá no máximo, como aqui, e tem horas que tu tá no mínimo, como aqui. Máximo, mínimo, tá entendendo? Máximo, mínimo, máximo. Então, devido a esse comportamento da onda que sobe, desce, sobe, desce. Beleza? Beleza. Então, velho, na prática, o que acontece aqui é o seguinte. Existe uma forma de você calcular a velocidade da onda, baseado nessa ideia que eu te falei, tá? Que é com a equação da velocidade da onda. Essa equação tu tem que decorar. Muito importante. Para onda. Ela é assim, ó, comprimento de onda vezes frequência, tá? Essa é a lambda? Essa é a velocidade da onda. Não, o comprimento de onda Tá? chama lambda, não? Isso, a primeira letra ali é lambda, exatamente. Comprimento de onda. Então vamos entender o que significa cada coisa aqui. Primeiro, velocidade. Essa onda se propaga, né? Tu sabe que a onda sonora, ela tem uma velocidade. A onda eletromagnética, que é a luz, tem outra velocidade, a velocidade da luz. Tem a velocidade do som, tem a velocidade da luz. A gente sabe que o som é mais devagar que a luz. Mas existem outras ondas. Por exemplo, a onda do mar, ela também tem uma velocidade. E por aí vai. Beleza? Então, essa velocidade ali do lado esquerdo é a velocidade da onda. Se é uma velocidade, ela é medida em metros por segundo. Que nem a velocidade que a gente aprende lá no primeiro ano, do carro, das partículas, metros por segundo. Muito bem. Então, a unidade aqui da velocidade, metros por segundo. Então, eu vou colocar o negócio aqui, assim, olha só, indicando a unidade, metros por segundo. Como eu já te falei na aula... Bem, não te falei, estou confundindo os alunos. Acontece. Mas na física, cara, a gente tem um bagulho que é o seguinte, cara. Quando tu vai resolver uma conta na física, diferente da matemática, tem outra coisa além dos números que devem ser iguais dos dois lados. Por exemplo, né, o que eu quero dizer com isso? Se a velocidade fosse 20, a multiplicação dessas duas coisas aqui também teria que dar 20, porque isso é uma igualdade. É óbvio. É tão óbvio que fica até esquisito eu falar. Beleza. Só que na física, tem mais uma coisa que tem que ser igual, que é a unidade, beleza? A unidade do lado esquerdo deve ser igual à unidade do lado direito. Então, como a unidade do lado esquerdo é metros por segundo, que é a unidade de velocidade, que a gente está acostumado, a unidade do lado direito, a hora que eu fizer essa multiplicação, também tem que dar metros por segundo. Muito bem.
Ou seja, comprimento de onda vezes frequência tem que dar a unidade metros por segundo. A gente sabe, ou deveria saber pelo menos, qual é a unidade do comprimento de onda. Olha o nome, comprimento de onda, comprimento. A unidade do comprimento de onda é a unidade de comprimento, que é metro. Se tu for medir a tua altura, tu vai medir um comprimento, que é metro. O tamanho da tua rua é um comprimento, tu mede metros. Então, comprimento de onda é em metros. Agora, qual é a unidade da frequência? Para entender a unidade da frequência, tem que entender o que é frequência. Né? Por exemplo, com que frequência você vai na casa da sua avó? Digamos que você vá na casa da sua avó 3 vezes por ano. Então, a frequência é 3 por ano. Ou seja, frequência, em outras palavras, é uma quantidade de eventos que ocorrem num determinado tempo. Por exemplo, se tu joga, tu sabe que é bom que a frequência fique a 60 Hz. Você deve ter ouvido falar isso, né? 60 FPS. Não é mesmo? O que são os 60 FPS? 60 frames por segundo. Ou seja, a cada segundo, né? Você tem que a imagem, ela muda, ela pisca 60 vezes. Uhum. Se não tiver dessa forma, a imagem vai ficar meio esquisitona. Vai ficar meio travado. Então, o que... Travadão, isso aí. Então, na prática, né, significa que você tem imagens sendo geradas 60 vezes por segundo. Então, veja, isso é uma frequência, porque são 60 eventos, ou seja, 60 imagens a cada segundo. Então, a unidade aqui não é imagem, não existe essa unidade imagem na física. A unidade é por segundo. E por, na matemática, a gente sabe que é 1 sobre. Por exemplo, 2 por 3 é 2 em cima do 3. 3 está embaixo. Uhum. Então, se são 60 frames por segundo, é 1 sobre segundo. A unidade de frequência é 1 sobre segundo. Normalmente a gente chama de hertz, né? Os famosos 60 hertz. 4 hertz. Isso, hertz, exatamente. O famoso hertz, né? Tipo, a luz da tua casa pisca 60 vezes por segundo, né? Se um dia tu for no YouTube lá, escrever assim, tipo, slow motion, tu vai ver os caras, tipo, eu gosto de ver o slow motion no futebol, né? Porque a câmera é tão boa que tu consegue ver a luz piscando na cara dos jogadores. Uma coisa que tu não repara, tá ligado? Porque a slow motion ali é super slow motion mesmo. Então tu consegue ver as piscadas da luz, as 60 piscadas ali em um segundo, muito louco. Pode crer. Então, beleza, conversamos aqui sobre as unidades da parada. Então, comprimento de onda é metros, mas o que é na prática, né? Esses metros, quais são esses metros? O que eu consigo observar que é o comprimento de onda nessa figura? O comprimento de onda pode ser medido entre 2 eventos iguais na onda. Por exemplo, 2 cristas. Isso é um comprimento de onda. A distância que tu tiver entre essas cristas é o comprimento de onda, tá ligado? Tu pega uma régua e mede ali. Isso é o comprimento de onda. Sacou? Uhum. Porque veja, apesar de eu ter feito um desenho bizarro, né, eu posso, poderia ter feito um desenho bem melhor. Mas esse padrão, ele se repete, e ondas são repetições, tá? Aqui, ó. Aqui é igual, se eu colocar aqui vai ser igual também, olha só. Se eu colocar aqui vai ser igual também. Então, isso é uma onda. Uma onda é uma repetição. Então, o que se repete? Essa parada que eu acabei de pegar aqui. Uhum. Que é essa coisa entre 2 cristas. Mas eu também posso pegar 2 vales como referência, ou 2 meios aqui da onda. Normalmente a gente pega 2 meios da onda. Né? Tipo, a ondinha é uma paradinha assim, normalmente na televisão. Assim. Tudo bem, esse é o comprimento de onda. Agora, o que é a frequência? A frequência é o seguinte, tu vai medir quantas vezes a onda se repete por segundo. Isso vai ser a frequência. Então, não dá para ver isso exatamente, ou dá, né, no gráfico, mas daí tu vai precisar ser um pouquinho perspicaz aqui, realmente bem perspicaz. Beleza? Então tem que tomar um cuidadinho. Agora, vamos tentar observar qual que é a frequência no enunciado, né? E o comprimento de onda também, porque esse desenho eu tirei da minha cabeça, né? Tem que tentar tirar esses dados.
comprimento de onda e frequência do enunciado. Vamos lá. O pescador em alto mar observa que seu barco sobe e desce 2 vezes. Então, olha só, ele está falando de uma frequência. Ele sobe 2 vezes a cada 10 segundos. É tipo ir na casa da tua avó 3 vezes a cada 2 anos. Entendeu? Uma frequência. Essa informação é de frequência, entendeu? Então, a gente escreve isso aqui. O que ele subir e descer? Ele sobe e desce 2 vezes a cada 10 segundos. Significa que a onda são 2 ondas a cada 10 segundos, entendeu? Se ele sobe e desce a cada 10 segundos, se ele sobe e desce 2 vezes, né? Vou aumentar aqui. Se ele sobe e desce 2 vezes a cada 10 segundos, significa que a onda passa por ele 2 vezes a cada 10 segundos. Ou seja, essa é uma informação de frequência. Então, eu falo que o meu jogo está a 60 FPS, 60 Hz. Significa que são 60 repetições a cada segundo. E aqui eu tenho 2 repetições a cada 10 segundos. Então, qual é a frequência em Hertz? Se eu tenho 2 repetições... 2 sobre 10. Eu tenho 2 repetições a cada 10 segundos. 2 sobre 10, galera. Ou seja, é 1/5. E se tu fosse fazer uma conta de divisão, né, bem infantil assim, daria 0,2 Hz. Essa é a frequência. 0,2 ondas por segundo. Tá bom? Tá bom. Então tá bom, espero que você tenha entendido aqui a parada. Entendi. Agora vamos ver o comprimento de onda aqui. E aí, estima a distância entre 2 cristas de ondas que passa pelo barco em 3 metros. Sacou? Então ele está dizendo que as cristas aqui, olha só, isso e isso, tem uma distância de 3 metros. Então significa que, pô, se a distância entre 2 cristas é 3 metros, significa que o comprimento de onda é 3 metros. Pô. É isso, tem que tirar os dados aqui da lógica do que é uma onda, tá ligado? Nunca vai ficar explícito para ti, ó, comprimento, senão ia ficar muito infantil a conta. Então, como ele diz que a distância entre 2 cristas, ou seja, 2 repetições, são 3 metros, significa que o comprimento de onda é 3. Pronto. Pronto, não tem nem conta para fazer aqui, diferente do outro ali. 3 metros. Muito bem. Então, como eu preciso do banheiro agora, você vai encontrar para mim qual que é a velocidade. Mas eu não quero erros, hein? As informações estão aí. Boa sorte.
Tá no... E aí, cara, conseguiu encontrar qualquer velocidade? Deu Quanto deu? 0,60 metros por segundo. Tá. Boa, garoto. Isso. Seems good. Próximo. Então veja como é de boa uma vez que tu entende o que é uma onda, né? Eu só toquei na fórmula. Essa questão já tá logo no... Veja, a fórmula não adianta. Eu só toquei na fórmula. Não adianta ter a fórmula. Sim, mas só tacou na fórmula, ok? Não, assim, tem que Mas só tacou na interpretar. fórmula. Isso, exatamente. Interpretando o que é cada coisa que estava escrito no enunciado, né? Não adianta ter só a fórmula. A fórmula é só o começo, tá ligado? Saber interpretar o enunciado. Aqui, tipo, eu interpretei, com certeza fez muita lógica para ti minha interpretação, mas vamos ver se tem um outro problema e vamos ver se é tão fácil para tu interpretar sozinho, né? Porque o problema é esse, né? Eu interpretando, eu tô ligado nisso há muito tempo, né? Tá. Eu vou bolar um aqui, porque o próximo já é um outro assunto. Vou bolar um enunciado aqui, semelhante ao que nós vimos. Vamos ver. Uma pessoa coloca uma rolha dentro de um tanque cheio d'água. Ela nota que a rolha sobe 3 vezes a cada 12 segundos. Nota também, após bater uma foto, que a distância entre dois picos dessas ondas são cerca de 2 metros. Pergunta-se qual é a frequência, qual é o comprimento de onda, qual é a velocidade da onda, a pessoa veria o objeto se mover para frente ou para trás? Beleza. Essas perguntas. Eu vou te mandar o que a gente acabou de fazer para te ajudar na interpretação, tá? E é isso aí. Bem, aqueles 5 minutos de tortura, depois você me pergunta. Qualquer coisa você me pergunta, mas eu acho que você consegue sozinho, beleza? Beleza, vou tentar aqui. Beleza.
E aí, conseguindo desenvolver sozinho? Tô conseguindo, fiz os 2 já aqui. Opa, aí sim, irmãozinho, aí sim. Acho que foi, hein? Da MC. Vai saber que eu não... Você falou que não mexia na rolha? A rolha não se mexe para frente ou para trás. Ela sobe ou desce, é verdade, mas pegadinha? ela não se mexe para frente ou para trás. Eu botei que ela não se mexe. Vamos ver. Tá certinho, tá certinho. Peraí, o Ato falou 3/12. 3/12 é o quê? Bananas, estrelas, ações. Por segundo, por uma unidade, né? Não, A não é metros por segundo. Não? Não, metros por segundo É velocidade. Não é? É, hertz. Então, eu ter colocado F igual a 3/12. Não esquece a unidade, velho. Senão tu vai perder ponto de graça. V8 ali. Não tem isso, V8. É 8 metros por segundo, entendeu? Pode esquecer isso. Beleza, não vamos perder pontinho de Vard aí na hora da prova. Quando é a tua prova mesmo? É em janeiro. Acho que no final de janeiro. Acho que tem um celular aí. É muito ruim ficar em exame em janeiro, hein? Nem dá pra ficar de boa. Veja, quanto maior a frequência de uma onda luminosa, maior a velocidade de propagação. Vamos ver aqui. Quando um feixe de luz passa de um meio a outro, seu comprimento de onda muda, mas sua velocidade se mantém constante. Altas paradas aqui, hein? Um fenômeno de reflexão total pode ocorrer quando um feixe luminoso passa de um meio mais refringente para outro menos refringente. Essa questão é uma questão teórica bem pesada. Normal errar. Tu acertou isso aí? Quanto maior a frequência de uma onda luminosa, maior sua velocidade de propagação. Tá errado. Tá errado porque a velocidade da luz é sempre a mesma. A velocidade da luz é um valor constante. No vácuo, pelo menos. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. É sempre constante. Então, isso tem que ter em mente, tá?
Eu vou argumentar porque cada uma está errado, vou te dar uma explicação que depois tu vai ler e vai te ajudar a responder as outras questões que podem aparecer. Não adianta tu decorar isso aqui, tu tem que saber aplicar para alguma questão totalmente diferente Sim. que possa cair na tua prova, ok? Falso, pois a velocidade da luz é sempre constante. Sempre. No mesmo meio é sempre constante. Claro, a velocidade da luz na água é diferente do ar, porque a água atrapalha mais a luz se locomover, né? Uhum. Então é só isso. Mas num determinado meio, a velocidade da luz é sempre constante e é sempre a maior velocidade possível. Nada vai ter a velocidade maior que a luz em um determinado meio. Então, por exemplo, qual é a coisa mais rápida no ar? É a luz. Qual é a coisa mais rápida na água? É a luz. Coisa mais rápida, sei lá, um gás de mercúrio, um bagulho super denso. Nossa. A luz também. Tá Uhum. ligado? Então, beleza. Quando um feixe de luz passa de um meio a outro, seu comprimento de onda muda, mas sua velocidade se mantém constante. A velocidade se mantém constante, é verdade. Mas o comprimento de onda muda? Essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que não Essa é muda. uma pergunta muito boa. O comprimento de onda não muda? Bem, essa questão é bem pesada mesmo, para falar a verdade. Porque algumas coisas mudam de um meio para outro. Eu quero pensar uma analogia para te explicar isso. Vamos pensar uma analogia boa para lhe explicar. Bem, vamos pensar o seguinte. Tu já fez o... Já tentou ouvir alguma coisa embaixo da água? Não parece uma coisa assim meio espacial? Abafada, sei lá. Bafadão, né? Uhum. Isso aí. E, cara, se tu colocar o teu ouvido numa mesa e dar um soco na mesa, tu vai ouvir diferente também. Uhum. Porque tu vai ouvir a onda se propagando na madeira da mesa, tá ligado? Sim. Eu sempre fazia A isso. velocidade da onda... Ficar batendo. Pois é, dá pra escutar um negócio esquisitão. Então, veja, a luz, né, ela como qualquer onda, ela se propaga em vários meios, mas ocorrem fenômenos, mudanças nela, né, quando ela passa de um meio para o outro. Então, de fato, a velocidade vai se manter constante. Essa parte aqui tá certa. Mas tem coisas que mudam. Agora, o que é que vai mudar? Bem, como a gente pode argumentar isso, né? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Se ela... Peraí. Vai. Falei besteira. Tava lendo outra coisa aqui. A velocidade aqui neste exemplo, ela passou de um meio a outro. Então, cara, a velocidade não se mantém constante. Foi o que eu tava te explicando até agora. Isso tá errado, tá ligado? Uhum. Porque a luz, ela se propaga com velocidades diferentes em meios diferentes. É isso que a gente observa quando olhamos para, por exemplo, um copo com água e um lápis dentro. Sabe? O que tu vê quando tem um copo com água com lápis dentro? Parece que o lápis está quebrado, né? Nunca testei. Bem, depois tu faz isso. Pega um copo de água, coloca um lápis dentro, vai parecer que o lápis está quebrado. Por que isso ocorre? Porque a velocidade da onda que chega aos nossos olhos, saindo da parte do lápis que está fora do copo, é diferente daquela saindo da parte do lápis que está dentro do copo. Então, essa diferença de velocidade da luz que sai do lápis e chega no nosso olho causa esse efeito de parecer que ele está quebrado. Ok? Então, é uma explicação do atraso da velocidade. Beleza? Uhum. A velocidade da luz. É que é difícil, né, dar exemplos de velocidade da luz diferentes, assim, que sejam coisas intuitivas, porque, né, a gente não tem isso. Outra coisa que ocorre, na real, com os índios hoje em dia ainda, é o seguinte: imagina que tem um peixe aqui, tá ligado? E o índio vê o peixe ali naquela posição.
Digamos que isso aqui seja um índio e ele está vendo o peixe ali. Ele não vai jogar uma lança exatamente ali. Vai jogar Ele perto. vai jogar a lança um pouco mais perto. Por quê? Porque o fato da luz se propagar diferente na água vai causar um fenômeno de tu ver o peixe num lugar diferente. É um fenômeno visual, ilusão de ótica, que ocorre por causa do atraso que a água causa na propagação da luz. Ok? Então é isso. Então, sim, é um fato que as ondas elas têm velocidades diferentes. Outra coisa que implica isso é o seguinte: tu lembra daquela equação que tem lá numa hora que tu estuda a reflexão? N1 seno do ângulo 1 é igual a N2 seno do ângulo 2, lembra disso? Não, A lei de Snell. lembro não. Mas a próxima questão trata da lei de Snell, velho. Então, com certeza a professora falou disso aí pra você. Deve ter falado, mas eu não lembro não. Bem, esses N's ali estão relacionados com a velocidade da luz no meio. Cada meio tem um N diferente, um índice de refração diferente. Ok? Então, por quê? Porque a velocidade em meios diferentes são diferentes. A velocidade da luz é diferente em qualquer meio diferente. Então, a próxima afirmação é falsa porque justamente porque a luz se propaga com velocidades diferentes em meios diferentes. Beleza? Então é falso. Falso. Pois a velocidade da luz muda em meios diferentes. Bom? Tá bom. Então, grave isso. É sempre constante num determinado meio. Então, tem que escrever aqui, para não confundir. Num determinado meio. Então, a velocidade nunca vai mudar num determinado meio. A velocidade da luz no vácuo é aquela e vai ser sempre. A velocidade da luz no ar é aquela e vai ser sempre. Só que são velocidades diferentes. Beleza. Já dá pra saber que é a 3 já. Tem até um experimento. Dá pra saber que é a B já. Que é a única. Não, calma aí. A 1 e a 2 tá errado. O fenômeno de. Vamos ver se essa 3 aqui, se ela faz sentido, não faz, etc. O fenômeno de reflexão total pode ocorrer quando um feixe luminoso passa de um meio mais refringente para outro menos refringente. Isso tem a ver com a lei de Snell, que eu acabei de escrever aqui. Mas vamos pensar o seguinte. Eita. Estão se transformando aqui na minha casa. Altos raios. Beleza. Digamos que eu tenho essa situação aqui, olha só. É assim que a gente esboça uma refração da luz. Refração é esse fenômeno da luz entrar num meio, passar de um meio para o outro, em outras palavras. Então, esse aqui é um raio de luz, beleza? Ele está entrando nessa superfície cheia de água aqui, embaixo é água, tá? Por exemplo. Ele está entrando com uma determinada inclinação. Vamos fazer ele mais inclinado aqui para ficar mais legal. Ele está entrando com uma determinada inclinação. Quando ele entra num meio como a água, ou seja, um meio mais refringente, pensa, a água é mais densa que o ar, né? Então faz muito sentido que a onda luminosa, né, que a luz, ela tenha mais dificuldade para se mover na água do que para se mover no ar, né? Faz sentido, né? Tu não sente mais dificuldade para se mover na água do que se mover no ar? É mais pesado. Andando numa piscina, por exemplo? Mais pesado, mais difícil. A luz também. A luz ela sente mais dificuldade para andar na água do que no ar. Por isso, o que vai acontecer? Vai ocorrer da luz, ó, dar uma inclinada para dentro. É como se ela estivesse cansada e diminuísse a inclinação, entendeu? Uhum. Então é isso que vai acontecer quando ele passa do ar para a água. Do meio menos refringente para o mais refringente. O que é a refringência, né? Qual a grandeza física que fala sobre isso? São esses N1 e N2 que tu disse que não lembra. No nosso caso aqui, o N1, nesse primeiro caso, é menor que o N2. Porque a refringência do ar é menor
é a da água. Agora vamos imaginar a seguinte situação, né? Aqui era ar, e aqui água. Vamos imaginar o contrário, então. Vamos imaginar uma luz saindo da água e entrando no ar. Tipo como se tu ligasse uma lanterna embaixo da água, beleza? Uhum. Vou pôr de azul aqui. Reparou que forma uma onda quando Então fala agora, aqui no Meet? onda. É, em volta do personagemzinho ali, ó, na foto. Quando fala, sai umas ondinhas. Foto. É, Tu tá falando aqui no Google Meet, no né? Google Meet. Sim, Sai umas sim. ondinhas. São ondas sonoras, né? É o que ele tá escutando. Por exemplo, se eu falar baixo assim, a onda fica menor, tá ligado? Que aqui tá indicando basicamente a amplitude. Por exemplo, agora a onda ficou super alta ali. Uhum. A ideia é essa. Então, ali fala basicamente sobre amplitude, que é uma coisa que a gente não calculou ainda, né? A gente só falou de frequência, comprimento de onda e velocidade. Amplitude tem a ver com o volume. Então, o que está acontecendo agora, velho, é que a água vai... Bem, tem água e tem ar. Então, nossa onda luminosa aqui, ela está indo de uma coisa que é mais refringente para um ambiente que é menos refringente. Então, vai acontecer o contrário do que está acontecendo aqui. Estava super inclinada, ficou super juntinha dessa linha cinza aqui, que a gente chama de perpendicular. Como é o nome dessa coisa aqui? Perpendicular de refringência. Tem um nome especial. A coisa é o seguinte: se aqui ela ficou mais perto, aqui ela vai ficar mais longe. É isso que vai acontecer. Uhum. Ok? Ok. É justamente o contrário. Se eu inclinar mais a luz, ela vai ficar ainda mais inclinada. Vai chegar um momento que eu chego num chamado ângulo limite. E nesse ângulo limite, a luz, cara, ela não se propaga no meio. Ela fica presa acima da água. Olha só. No caso, eu falei acima e coloquei ali embaixo da água, mas a coisa é, ela não se propaga na água, no ar, desculpa. Ela fica na água e não sai. Um dia, se tu tiver a chance de pegar uma lanterna que funciona debaixo da água, faça esse experimento. Ou um laser, né, que funciona debaixo da água. Aquele laser Vai ter verde. determinados ângulos que... Oi? Aquele laser verde que pega no avião. Isso, laser verde, exatamente. Tu pode fazer o seguinte, não precisa nem colocar ele debaixo d'água. Pega um copo com água e vai fazendo isso, sabe? Uhum. Vai inclinando o laser até um determinado ângulo que ele não vai passar. Ele não vai conseguir sair da água. Ele vai ficar desse jeito aqui. Deitado. É o que a gente chama de ângulo limite aqui. Provavelmente vai ter alguma conta para calcular o ângulo limite. Normalmente a gente calcula o ângulo aqui. Ó. Esse é o ângulo limite. ΘL. Se tu fizer um ângulo maior que o ângulo limite, não vai passar para o outro meio. Mas isso só ocorre quando a gente estiver indo de um meio mais refringente para um menos refringente. Ok? Ok. É só porque é da água para o ar. Se fosse do ar para a água, isso nunca aconteceria. Então vamos voltar para a pergunta. O fenômeno de reflexão total, ou seja, é isso aqui é uma reflexão total. Porque nada está refratando, está só refletindo. Beleza? Beleza. Refratar é entrar no meio. Não está entrando. Então é a reflexão total que está ocorrendo. Pode ocorrer quando um feixe luminoso passa de um meio mais refringente para outro menos refringente. É o que está ocorrendo aqui, olha só que maravilha. A água é mais refringente que o ar. Então, numa situação como essa, o meio mais refringente com menos refringente, pode ocorrer a reflexão total. Como N1 é maior que N2, a água é mais refringente que o ar. E está ocorrendo a reflexão total. Então, essa 3 é verdade. A 3 é verdadeira. Ele tá bem, então. Exato. Como você devia ter me dito ali em algum momento.
Vamos escrever aqui. Verdadeiro. Pois, deixa eu escrever aqui. Pois de um meio mais refulgente para um menos refulgente, a luz pode tentar fugir, não incidindo no meio, como na figura acima. Nesse caso, ocorre reflexão. Então, a resposta B. A3 apenas, isso aí. Essa com certeza era mais difícil de interpretar, né? Então, Tipo, o 1 e o 2 até entendi bastante, mas a 3 era mais difícil, assim. mas por isso que tu vai ler, reler várias vezes o que eu fiz. E pegar alguma teoria explicando mais detalhes. Né? Porque aqui eu estou te explicando uma coisa que no livro é uma aula para explicar. É isso aí. Bem, vamos continuar aqui. Calcule a frequência do harmônico fundamental produzido por uma corda de 2 metros de comprimento e velocidade de 5 metros. Alguma ideia de como faz? Na mínima. Você chutou na cara dura, Mano, velho. eu literalmente não sabia nada, não estudei. Eu fui só na base do meu conhecimento, aparentemente não conhecia nada. Aí deu nisso. Então tá, olha só. E, tipo, eu acho que aqui ele tá falando de... não aceitava sem conta. Daí deu 0. Claro, pô. Tá louco? Chutar coisa sem conta, o professor vai ficar putaço. Que isso. Acertei no dedo NT. Frequência harmônico fundamental produzido por uma corda de 2 metros. Então a gente está falando de um assunto específico. Ondas formadas por cordas tensionadas. Tipo um violão. No violão tu tem cordas tensionadas e dependendo do tamanho da corda, da tensão, da densidade da corda, né, se a corda é de metal, de nylon, ela vai formar sons diferentes. Já pegou um violão na vida, tu já reparou isso. Uhum. Né? Aquele bagulhinho no canto do violão é para deixar a corda mais tensa ou menos tensa. Tá bom? Então, velho, aqui, meu Deus, cara. A professora ainda deu a equação, velho. Que é isso? Olha, ó. É só jogar na equação, tá tudo ali. Essa é a equação da frequência de uma onda numa corda tensionada. NV dividido por L. Onde V é a velocidade da onda na corda. L é o comprimento da corda. Pô, aqui está a velocidade. Aqui está o comprimento. Só precisava saber o que é o N. Ele falou harmônico fundamental. N é o valor do harmônico, tá ligado? N é o valor do harmônico. Então, harmônico fundamental é N igual a 1. É isso. Se ele tivesse dito segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, tu vai mudando o valor do N. Se fosse segundo harmônico, N igual a 2. Se fosse o terceiro harmônico, N igual a 3. E assim vai. Entendeu? Uhum. Então faz a conta aí pra mim, né? Porque ficou bem claro qual é a resposta. Qual é a conta que você tem que fazer. Beleza. O N é igual a 1, então? Vai ficar N. O N é igual a 1 porque ele está pedindo o harmônico fundamental, exatamente. Beleza. Mas, tipo, o N é 1 e a velocidade é 5 metros por segundo. Aí faz N vezes 5? É, velho. Beleza. Tá ali no enunciado, né? Beleza.